You are live, portanto, vamos assumir que já estamos on. Muito boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui a assistir à conversa com a Associação Política para Ti. Primeiro, queria agradecer a vossa participação, à Mariana e ao João. Eu vou fazer uma breve apresentação. Portanto, Mariana, tu és licenciada em Ciência Política e em Relações Internacionais e és mestre em Políticas Públicas. Confere. João, tu és licenciado em Ciência Política e fizeste uma pós-graduação em Relações Internacionais. Portanto, no que toca a discutir estas presidenciais, não poderíamos ter aqui dois experts melhores do que vocês. Portanto, muito obrigada por terem aceito este convite. Nada que agradecer. Obrigado nós pelo convite. Exatamente, nós é que agradecemos. Pronto, vocês estão a representar a Associação Política para Ti. Esta associação foi fundada em 2020, portanto, é recente, mas se calhar no fim falamos um bocadinho melhor sobre a associação. Se calhar agora lançávamos já para o nosso debate, que é sobre este voto nas presidenciais. Portanto, agora dirigia-me a ti, Mariana, para começar. E como nós sabemos, vamos todos votar agora no dia 24 de janeiro para as presidenciais. Mas então, porquê é que vamos todos às urnas no próximo domingo? E qual é que é o enquadramento político deste ato eleitoral? Então é o seguinte, no domingo, dia 24, e até para quem se inscreveu já no voto antecipado amanhã, vamos votar e vamos eleger um Presidente da República devido à conjugação de três fatores. Então, em primeiro lugar, vivemos desde 1910 numa República e, portanto, o nosso chefe de Estado é um Presidente que é escolhido, seja de que forma for, que existem várias maneiras, e não alguém que tem o direito a ser o chefe de Estado por pertencer a uma certa família. Portanto, ser um direito que transita na família. Em segundo lugar, porque vivemos num Estado de Direito Democrático desde o 25 de Abril e, portanto, a vontade do povo é soberana. E em terceiro lugar, também desde o 25 de Abril, e temos um sistema governativo que é chamado semipresidencialismo, em que tanto o governo, que é chefiado por um primeiro-ministro, e um presidente, daí está num presidente, partilha o poder executivo, podendo um ou outro ter mais ou menos poder de decisão, sendo que isto também varia de país para país. Num sistema semipresidencialista, o chefe de Estado é eleito por sufrágio universal, que no fim é o que nós vamos fazer, pelos cidadãos eleitores, tendo legitimidade democrática para exercer todos os seus poderes, que estão consagrados pela nossa Constituição. E é por isso que no dia 24 iremos votar. Obrigada, Mariana. João, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se não, salto já para a próxima pergunta. Sim, portanto, é só um bocado na sequência daquilo que a Mariana mencionou. É também importante falarmos, portanto, obviamente, ou seja, vamos votar no Presidente, mas o que é que faz o Presidente exatamente? Portanto, o Presidente, segundo a nossa Constituição, tem vários poderes, demoraríamos uma hora aqui a explicá-los todos, mas daqueles que nós consideramos que são essencialmente os quatro poderes essenciais do Presidente da República. O primeiro é o facto de ser o Presidente da República que indigita o Primeiro-Ministro, portanto, ou seja, na prática que nomeia o Primeiro-Ministro. Portanto, quando nós temos eleições legislativas, o Presidente tem a obrigação de analisar o resultado das eleições, perceber qual dos partidos é que tem maior, qual partido ou partidos em coligação que tem maior probabilidade de conseguir formar um governo estável que dure uma legislatura inteira, portanto, 4 anos entre eleições legislativas, e a partir daí conversar com os partidos e perceber qual será o cidadão que é melhor para ser Primeiro-Ministro. Tradicionalmente acaba por ser o líder do partido mais votado. Vimos em 2015 que isso não é necessariamente verdade, portanto que pode ser o líder do segundo partido, do segundo ou do terceiro, ou do que quer que seja, partido mais votado, aquele que tiver maior probabilidade de ter um governo estável, mas nem sequer precisa de ser o líder do partido. Portanto, nós tivemos um exemplo disso no governo de Santana Lopes, em que, portanto, quando o Durão Barroso, que era primeiro-ministro, saiu para presidente da Comissão Europeia, o presidente da República, na altura, Jorge Sampaio, indigitou o Pedro Santana Lopes, que não era líder do PSD, para o cargo de primeiro-ministro. E, portanto, na prática pode ser qualquer cidadão, desde que o Presidente tenha uma garantia dos partidos na Assembleia de que aquele governo terá condições para ser um governo estável.
Por outro lado, é o Presidente, portanto, o Presidente da República não só nomeia o Primeiro-Ministro, como pode depois demitir o Governo, se entender que o deve fazer, e pode também dissolver a Assembleia. Normalmente, portanto, considera-se que o Presidente só pode dissolver a Assembleia, ou seja, a Assembleia cai e convocam-se novas eleições. Isto acontece quando o Presidente sente que há uma perturbação do normal funcionamento das instituições, portanto, é uma coisa que é suposto só ser utilizada em ocasiões muito raras, e acaba por ser o maior poder do Presidente em termos do funcionamento normal da democracia, sendo que a terceira função que nós consideramos bastante importante mencionar que o Presidente tem é o poder de vetar diplomas que vêm, leis que vêm do Governo ou da Assembleia. No caso dos do Governo, o Presidente tem o veto é vinculativo, ou seja, o Presidente veta o diploma e o diploma acabou aí. No caso da Assembleia, o veto é suspensivo, portanto, o Presidente veta um diploma, ele regressa ao Parlamento e o Parlamento pode aprová-lo de novo e, nesse caso, o Presidente já é obrigado a aceitá-lo. No entanto, o facto deste veto ser suspensivo faz com que nós tenhamos um sistema curioso em que o Presidente não exerce particular poder no funcionamento do dia-a-dia das instituições, mas quando há uma situação grave o suficiente, o Presidente pode, na prática, fazer reset às instituições e convocar eleições. Portanto, a expressão que eu me lembro dos meus professores usarem no curso era que, no nosso caso, o Presidente da República não tem armas convencionais, mas tem a bomba atómica. Ou seja, não está diariamente portanto, não tem uma participação muito ativa diariamente na política, mas em caso de emergência para tudo e convocamos eleições. E, por fim, o Presidente da República também presida aquilo que se chama o Conselho de Estado, que é, na prática, uma instituição que tem a função de aconselhar o Presidente da República, que tem que o aconselhar quando ele dissolve a Assembleia, quando ele nomeia o Primeiro-Ministro, ou, por exemplo, como estamos hoje em dia, durante um estado de emergência, antes do Presidente da República decretar um estado de emergência, tem que consultar o Conselho de Estado. Porquê é que nós achamos que era importante mencionar o Conselho de Estado? Porque a implementação do Conselho de Estado é aquilo que nós podemos considerar como o completo início da democracia em Portugal. O Conselho de Estado começou em 1982 e até 1982 aquilo que existia era o Conselho da Revolução, que era, na prática, um conselho constituído por altas cúpulas do MFA, do Movimento das Forças Armadas, que tinha como função também garantir que as leis que vinham da Assembleia cumpriam a Constituição. Portanto, tínhamos um órgão que não era eleito, que não era do Poder Judicial, a poder vetar leis que vinham da Assembleia. E, portanto, só com a instituição do Conselho de Estado, que substitui o Conselho da Revolução, é que o poder político se sobrepõe completamente ao poder militar e que nós temos uma democracia em que são os órgãos eleitos que detêm todo o poder. Boa. Obrigada, João. Para quem se juntou a nós, entretanto, sejam muito bem-vindos. Não têm que se assustar com todas as palavras que a Mariana e o João estão a utilizar, porque nós depois vamos fazer uma compilação de toda esta informação. Vocês falam com muita vontade de quem estudou ciência política e acho que fazem isso de uma forma excelente. Para alguém que nunca esteve tão por dentro desta esfera política, às vezes alguns termos podem assustar um pouco, mas não tenham medo que nós no fim vamos fazer uma compilação desta informação toda para conseguirem ir investigar com calma e nos vossos próprios timings. A Mariana e o João são aqui duas fontes de muita informação, portanto eu acho que vai ser aqui uma entrevista ou um momento muito interessante. Já falaram aqui das competências de um presidente, e como nós vimos são competências muito importantes. Eu tenho aqui várias perguntas para vos fazer. Lanço aqui também o desafio para quem se juntou a nós, entretanto, se tiverem alguma questão que queiram fazer à Mariana ou ao João, podem escrever aqui nos comentários que nós temos acesso a essas perguntas. Mas, já que vocês falaram das competências do Presidente, eu gostaria de vos perguntar como é que então nós nos podemos informar sobre o nosso voto, ou seja, onde é que podemos ir buscar estas informações sobre os candidatos e será que devemos votar mais na pessoa ou no partido que está a apoiar esta candidatura? Ora, em relação a informações, portanto, sobre os candidatos, portanto, nos dias de hoje, todos os candidatos, todos os 7 candidatos neste momento à presidência têm as suas redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, pode ter só 2 ou 3, ou menos ou mais, mas pronto.
e são muitas vezes até mesmo geridas por eles ou pelas equipes próximas deles e, portanto, partilham bastante o dia-a-dia deles e são bons veículos para se compreenderem, para compreendermos todos quais é que são os candidatos com que nós mais nos identificamos ou menos nos identificamos. Portanto, as redes sociais têm sempre, dão-nos essa relação de proximidade com eles. Há alguns candidatos que também têm um site próprio da candidatura, portanto, também é procurarem pelo nome do candidato no Google, por exemplo, e é logo a primeira opção que aparece. Temos também alguns sites de notícias que neste momento ou já fizeram ou até estão a fazer este momento peças de informação que resumem, compilam informações, portanto, sobre vários candidatos. Informações mais sobre o ato eleitoral e não tanto dos candidatos também existem. Existe uma instituição, um órgão do Estado português, que é a Comissão Nacional de Eleições, e, portanto, o site deles, desde as primeiras eleições que houve em democracia, que reúnem toda essa informação portanto, sobre as eleições de amanhã e de domingo, também têm uma página com todas as informações sobre o ato eleitoral portanto, puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, também nós, a nossa Associação Política para Ti, nas nossas redes sociais, temos andado a partilhar algumas informações sobre a presidência e sobre a importância de votar nestas eleições presidenciais e, portanto, deem um like, vão lá espreitar, também era interessante. Pronto. Aqui, relativamente à questão que tu colocaste do voto entre votar numa pessoa ou votar num partido, a questão é a seguinte: nós temos candidatos, relativamente aqui às eleições presidenciais, nós temos candidatos que efetivamente são apoiados, ou por outra, os candidatos são apoiados por partidos, sejam eles quais forem, mas efetivamente há aqui há uma diferença. Porquê? Porque nos partidos, e nomeadamente para as eleições legislativas ou para as eleições autárquicas, nós estamos a votar em programas que irão ser convertidos em leis e em medidas legislativas. Enquanto para um presidente nós estamos a votar como uma pessoa que não terá iniciativa legislativa. E, portanto, existe efetivamente aqui um bocadinho essa diferença. E lá está, não é a mesma coisa. Mas pronto, os candidatos às eleições são efetivamente apoiados por partidos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, João. Só dizer, ou seja, os candidatos são efetivamente apoiados por partidos, mas não é obrigatório que assim seja. Ou seja, as candidaturas à presidência são candidaturas em nome pessoal, portanto, aquilo que se chama qualquer cidadão eleitor, portanto, essencialmente qualquer português que não tenha perdido os seus direitos democráticos, que tenha mais de 35 anos, no caso da presidência, que é uma diferença em relação a todas as outras, pode-se candidatar desde que reúna 7.500 assinaturas. Portanto, qualquer um de nós, quando fizer 35 anos, poder-se-á candidatar, tenha ou não apoio de um partido. Aquilo que acontece há candidaturas que estão naturalmente mais ligadas a partidos em particular. Ou seja, no caso da Marisa Matias, é uma candidatura que está intrinsecamente ligada ao Bloco de Esquerda, o João Ferreira ao Partido Comunista Português, a candidatura do André Ventura, intrinsecamente ligada ao Chega, tanto que é líder do partido e candidato à presidência, e temos algumas candidaturas que estão um pouco mais desligadas, entre aspas, dos partidos que as apoiam. Ou seja, um exemplo claro disso é, por exemplo, a candidatura da Ana Gomes. A Ana Gomes é membro do PS, é membro do Secretariado Nacional do PS, foi eurodeputada eleita nas listas do PS, mas o PS não a apoia. Portanto, os dois partidos que apoiam a Ana Gomes é o PAN e o LIVRE, que não têm nenhum candidato do seu próprio partido, e, portanto, não há. Embora a Ana Gomes seja do PS e muito do voto que ela provavelmente vai conseguir será voto de eleitores do PS, o Partido Socialista não a apoia, da mesma maneira que, por exemplo, tivemos nas eleições de 2006 e de 2011 dois candidatos do âmbito do Partido Socialista, o Manuel Alegre e o Mário Soares. Nas primeiras o PS apoiou o Mário Soares, nas segundas apoiou o Manuel Alegre. Portanto, não é necessariamente, ou seja, embora as candidaturas sejam apoiadas por partidos, isso não é necessário, e ser-se membro de um partido não garante que esse partido apoie a nossa candidatura, e por outro lado, não ser membro de um partido não impede que esse partido apoie a nossa candidatura. Pronto.
Dito isto, lá está, há algumas que estão claramente mais ligadas a partidos em particular. Muito obrigada. Volto aqui a fazer o convite para estas pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Se tiverem alguma questão a fazer, não se acanhem, podem mesmo comentar, que nós vamos tentar responder a todas estas dúvidas e questões. Bom, vou então continuar. E tendo em conta que existem tantos critérios diferentes para os quais nos podemos guiar para o nosso voto, é também importante saber qual é a diferença entre um voto direto e um voto que não é direto. Portanto, aqui nas presidenciais o voto é direto, ou seja, não segue o método de onde. Portanto, eu queria vos perguntar qual é que é a diferença então entre estas duas formas de voto. Ou seja, a questão é, nós, portanto, como referimos, no caso das presidenciais, as candidaturas são individuais, são em nome pessoal e, portanto, aquilo que nós temos no boletim é o nome dos candidatos. Pronto, essencialmente, estamos a votar naquela pessoa. Pronto. Quando não temos, neste caso, ou seja, quando dizemos voto direto pode ser voto direto num candidato ou voto direto num partido, mas, portanto, o voto pessoal, neste caso, aquilo que a grande diferença é, quando nós votamos para as eleições legislativas, aquilo que nos aparece no boletim, para as legislativas, para as autárquicas ou para as europeias, as outras três eleições que temos, aquilo que nos aparece no boletim são os partidos ou listas candidatas, no caso das autárquicas, não precisam necessariamente ser partidos, que se estão a apresentar, à eleição. O que é que isto significa? Significa que cada partido forma uma lista ordenada, de 1 até o número que seja, e nós, no final, quando se faz as contas ao número de votos, somamos, portanto, vemos quantos votos é que cada lista tem, e depois o método onde, na prática, é só uma fórmula matemática que converte o número de votos que cada lista tem no número de lugares no Parlamento ou no número de vereadores numa Câmara Municipal que aquele partido em particular vai ter. E, portanto, nós votamos no partido, votamos numa lista, e depois, dependendo do número de lugares que forem atribuídos a cada lista, assim são aquelas pessoas que vão exercer os cargos. Ou seja, um partido candidata-se ao Parlamento com 10 pessoas numa lista, mas depois os votos que tem só chegam para 3 e, portanto, vão as primeiras 3 pessoas. Sendo que não ficam necessariamente aquelas pessoas, porque se uma delas sair, ou uma, ou duas, ou as 3, vamos descendo a lista e isto acontece muito no Parlamento, porque normalmente quando um partido entra no Parlamento e acaba por formar governo, há vários dos deputados que acabam por integrar o governo. Ou integrar o governo, ou integrar outros órgãos da administração pública que sejam de nomeação política e, portanto, deixam lugares vagos, entre aspas, no Parlamento e simplesmente sobe a pessoa a seguir na lista. E, portanto, nós quando votamos numa lista, embora saibamos, em teoria, qual é a totalidade dos nomes que podem ser eleitos, nunca temos a certeza de quais efetivamente é que vão exercer o cargo. Mas, por isso é que, por exemplo, no Parlamento existe disciplina de voto, ou seja, os deputados muitas vezes têm que votar consoante aquilo que é a opinião do partido e não a sua opinião pessoal, porque as pessoas votaram no partido. E, portanto, foi isso que lhes foi apresentado. No caso das presidenciais, nós sabemos exatamente quem é. Sabemos, é aquela pessoa, e no caso do cargo da presidência, não há suplentes, ou seja, uma pessoa candidata-se a presidente e candidata-se a presidente. Se sair do cargo, convocam-se novas eleições. Portanto, não há qualquer hipótese de uma pessoa ser eleita e vir outra pessoa a seguir que não tenha sido eleita. Não, há ali um curto período em que o Presidente da Assembleia da República exerce as funções de Presidente da República interinamente, mas é o período até às próximas eleições e pronto. Ou seja, essencialmente é isto, é que nós sabemos exatamente quem é que vai exercer aquela função. Também há outros sistemas em que o voto é diretamente na pessoa, não só para presidente. Ou seja, no caso da Inglaterra, o Parlamento é eleito votando diretamente nos deputados, porque cada cidade ou cada freguesia tem um deputado que elege e, portanto, cada cidadão sabe que é aquele. No nosso sistema, só no caso da presidência, é que nós temos o nome do candidato e é aquele. Pronto, e, portanto, temos a certeza que é aquela pessoa. Por outro lado, isto também implica que, ao contrário dos partidos, não há tanta representatividade. Ou seja, enquanto que no caso da Assembleia, a Assembleia da República
por ser eleita por modo proporcional, se houver um partido que tem 10% dos votos, está lá representado na mesma. No caso da presidência, isso não acontece. Ou seja, um candidato que tenha 10% dos votos, por simplesmente não é presidente e, portanto, não tem qualquer influência naquilo que acontece. O que isto significa é que, pelo menos em teoria, no caso da Assembleia, a Assembleia representa melhor as opiniões políticas do global do país, porque ou seja, pronto, há aqui um limiar mínimo a partir do qual os partidos conseguem entrar, mas há partidos com 3, 4% de votos que têm deputados e, portanto, a Assembleia representa melhor as várias opiniões que existem em Portugal e a presidência não, porque na presidência um candidato que tenha mais de 50% dos votos é eleito e, portanto, se ele tiver 50% dos votos mais um voto, todos os outros 49,9% dos cidadãos que foram votar não têm a sua opção representada. Dito isto, no nosso sistema, nós tentamos um bocado mudar isto, de certa forma, porque é tradicional, no caso da Presidência da República Portuguesa, aquela famosa frase do Mário Soares do eu sou o Presidente de todos os portugueses. E, portanto, a ideia é que normalmente o Presidente da República, embora possa pertencer a um partido, enquanto Presidente da República tem uma ação mais neutra e tem uma ação de tentar garantir que o sistema se mantém mais ou menos estável e tenta ter uma ação menos ideológica do que aquela que teria enquanto Primeiro-Ministro ou enquanto deputado. Mas não deixa de ser verdade que, ou seja, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, foi eleito com 50 e tal por cento dos votos e os outros 40% não têm o seu candidato representado ali. Bom, obrigada, João, por este esclarecimento. Quem me dera a mim que no meu percurso escolar, mesmo antes pré-universitário, que todas estas questões me tivessem sido explicadas, porque o que eu sinto é que a partir do momento em que tu tens 18 anos e que tens esta oportunidade de expressar a tua vontade política através do voto, às vezes existem muitos conceitos e muitas diferenças que são de difícil compreensão e às vezes esta conversa informal e falar das coisas sem esta pressão partidária é muito importante, até para motivar as pessoas a ir às urnas, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a taxa de abstenção jovem também é muito alta, até pela pressão que existe no momento de voto. E se nós não temos esta literacia política e democrática, torna-se muito difícil e até desarmante, ou seja, votar não é para mim e então não vou às urnas porque nem sei o que é que vou lá fazer. Portanto, também aproveito este momento para vos dizer que o trabalho que vocês estão a fazer enquanto associação é muito, muito relevante. E isto também porque o sítio onde os jovens hoje em dia vão buscar mais informação é, quer queiramos, quer não, às redes sociais. Portanto, a vossa presença no Instagram é muito importante, até porque vocês tiveram agora um segmento apenas sobre as presidenciais e todo o enquadramento histórico das presidenciais. Falaram muito também da taxa de abstenção e também já lá vamos, mas eu acho que também é importante aqui dizer que até em contexto pandémico, a parte da campanha eleitoral foi muito feita no online e isso pode efetivamente ser um elo de ligação aqui com a malta mais jovem, não é? E pode ser que isto seja até benéfico para que neste ano não haja tanta abstenção, vamos ver. Mas agora fazendo aqui a ponte para outros temas, queria perguntar-vos quais são as implicações de um voto nulo e de um voto em branco. Portanto, como é que isto tudo é contabilizado? Então é assim, um voto em branco ou um voto nulo, antes de mais, é nós decidirmos deslocar-nos até efetivamente irmos votar e no fim estarmos descontentes ou não defendermos nenhuma das opções ou não escrevemos nada no boletim ou escrevemos qualquer coisa que não tenha nada a ver com uma cruzinha, portanto, no candidato num candidato que possamos apoiar, e, portanto, não apoiamos nada. E a verdade é que esta opção de entregar um boletim sem nada escrito ou sem cruzinha é que na prática acaba por ter exatamente o mesmo efeito de não exercer o direito de voto. Apesar de na contagem dos votos se fazer este registro de quantos é que estão em branco e de quantos é que estão nulos e efetivamente esta opção mostra que uma pessoa apoia as eleições mas que não apoia nenhum dos candidatos,
acaba por não ter impacto nenhum no resultado final. Mesmo, imaginemos que a maioria dos votos sejam brancos ou sejam nulos, neste caso, numas eleições presidenciais, se a maioria absoluta dos votos válidos for num candidato, esse candidato acaba por... esse candidato é efetivamente eleito. E isto acontece em todos os tipos de eleições. Uma maioria de votos brancos ou votos nulos nunca... Não implica que a eleição não seja válida. A eleição vai ser na mesma válida e vai-se aceitar o resultado que efetivamente que gera dali. E, portanto, olhem, aproveito acima de tudo para dizer que informem-se sobre os vossos candidatos e assim que vão lá pôr a cruzinha, porque efetivamente um voto branco ou um voto nulo não tem implicação prática nenhuma na decisão de uma eleição. Exato, e também queria aqui acrescentar que existe muita polémica acerca do voto em branco e do que é que isso pode representar no momento pós-eleitoral, porque existem relatos de muita corrupção relativamente aos votos em branco, portanto, e agora também queria a outra face da moeda, portanto, será que a abstenção é também uma forma de demonstrar uma não representação neste momento eleitoral? Qual é que é o enquadramento histórico da abstenção em Portugal? O que é que isto significa ou não significa? Portanto, se eu estou completamente descontente com todos os candidatos, qual é a minha opção? É não ir votar de todo, vou votar nulo, vou votar em branco, o que é que eu faço? Mariana, desculpa, só antes de irmos ao enquadramento histórico, essa questão que tu colocas, Verónica, é assim, nós na prática nunca conseguimos saber o que é que uma pessoa está a pensar quando vai votar, não é? E, portanto, isso é daquelas coisas que, por muito que nós em ciência política teorizemos o que é que cada voto quer dizer, isso é das coisas que dá mais discussão e que mais artigos e livros já produziu, é porque é que as pessoas votam, o que é que quer dizer cada voto, pronto, já há muita literatura produzida sobre isso e muitas conclusões, a maioria delas contraditórias entre si. E, portanto, agora, idealmente, ou seja, num mundo em que toda a gente votasse pelas mesmas razões que os senhores que sistemas pensam que as pessoas votam, um voto no candidato significa que nós apoiamos esse candidato, um voto em branco ou um voto nulo significa que, aliás, mesmo no voto em branco e no voto nulo pode haver uma pequena diferença, mas essencialmente o voto branco ou um voto nulo significa que nós, embora nos identifiquemos com o sistema e com a eleição, não nos identificamos com nenhum dos candidatos, e a abstenção significaria que nós não nos identificamos com o próprio sistema. Ou seja, numa democracia ideal, digamos, no éter, isto não existe, mas numa democracia ideal, só as pessoas que não se identificam com o sistema democrático ou com aquela eleição em particular é que não votariam nela. Pronto. E, portanto, nós conseguiríamos, pela abstenção, em teoria, medir quantas pessoas é que apoiam o sistema, quantas pessoas é que apoiam que aquela eleição se realize. Toda a gente que, embora apoiando a eleição, não se identifique com nenhum dos candidatos, vota em branco ou anula o voto. Pronto. Em teoria é seria isto que acontece, e por isso é que a Mariana dizia que há uma diferença, embora o efeito prático seja o mesmo, há uma pequena diferença entre a abstenção e o voto em branco, porque, ou seja, um voto em branco uma pessoa tem que ir às urnas, pega no boletim e escolhe não fazer nada, e um voto nulo a mesma coisa, uma pessoa tem que ir lá, agarra o seu boletim e anula o seu voto. Pronto. Mas foi lá, ou seja, há aqui um elemento de compromisso com o sistema, que uma pessoa pelo menos se deslocou até à urna e exerceu o seu direito de voto. E, portanto, em teoria seria isto que significa. Agora, na prática nós sabemos que isto não acontece, e ainda bem, porque senão significaria que nós, nas últimas eleições, mais de metade da população não se identifica com o sistema. Portanto, é das duas uma, ou seja, ou isto não é exatamente assim, ou temos um problema ainda mais grave do que o que já temos. Pronto. Aquilo que nós sabemos na prática é que há abstenção por desinteresse, há abstenção porque votar dá trabalho, há abstenção por desconhecimento, também haverá, obviamente, abstenção por falta de concordância com o sistema, ou seja,
uma eleição em que isso até pode ter um efeito maior do que nas outras é no caso das europeias, porque, em teoria, uma pessoa que não se identifica com a União Europeia, que acha que Portugal não deve pertencer à União Europeia, pode ter uma razão válida para, mesmo se identificando com a democracia, não votar nessas eleições. Pronto. Mas, portanto, isto é o que significaria no éter, e é o que, pronto, nós de ciência política gostávamos muito que as pessoas todas cumprissem, mas, pronto, sabemos que a realidade não é assim, não é isso que acontece, e, portanto, é praticamente impossível nós dizermos o que é que um voto em branco quer dizer, o que é que um voto nulo quer dizer, até porque, por exemplo, no caso dos votos nulos, eles são todos colocados num conjunto, mas há votos nulos e há votos nulos, não é? Ou seja, há as pichagens, há o escrever um candidato que não está lá, portanto, mesmo os votos nulos, há milhares de votos nulos em todas as eleições, todos diferentes e todos com coisas diferentes. Portanto, é sempre impossível nós dizermos o que é que estas coisas querem dizer. E, portanto, como a Mariana disse, efetivamente, se quisermos decidir quem vai ser o presidente, é ir lá e pôr a cruzinha num dos senhores. Pronto, isso é a única maneira. Temos que ir lá e temos que pôr a cruzinha num dos senhores. Pronto, dentro da caixinha, senão eles anulam o voto. Não pode ser ao lado. Boa, João, obrigada. Portanto, aqui uma pergunta básica. Se a maioria for a abstenção, o que é que acontece? Isto tem alguma relevância ou é só mesmo para a interpretação de como é que está a sociedade atual? Efetivamente, é só mesmo para interpretação. Em termos práticos, se tivermos uma maioria, uma abstenção acima dos 50%, e, portanto, essa maioria, em termos práticos, acaba por não acontecer nada. Já por várias vezes houve uma taxa de abstenção superior à taxa de participação. Isso aconteceu, por exemplo, agora vou dar este exemplo, nas últimas eleições presidenciais. O professor Marcelo efetivamente foi eleito, no entanto, houve uma abstenção maior que a taxa de participação, e lá está, e acabou por ser eleito. E infelizmente até essa é cada vez mais a tendência. E, portanto, em suma, se houver uma abstenção maior que uma participação, se o candidato tiver uma maioria absoluta do número de votos, este continua a ser o candidato vencedor. Portanto, em termos práticos, uma abstenção maior que uma participação não invalida, uma vez mais, a eleição que foi realizada. Ok. Pois, pronto. Esclarecido. Exato. Então agora pergunto o seguinte, que é, quais são as condições que levam a uma segunda volta? Como é que isto acontece? E qual é a probabilidade disso acontecer este ano em Portugal? Quais são as condições que levam a uma segunda volta? Isso é simples, ou seja, o nosso sistema eleitoral para a presidência é aquilo que se chama um sistema eleitoral a duas voltas, ou seja, o sistema obriga a que quem quer que seja eleito Presidente da República tenha obrigatoriamente que ter, a expressão técnica é uma maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, dos votos que não são nem votos brancos nem votos nulos. Um candidato para ser eleito Presidente da República tem que ter 50% dos votos mais um. Pronto. Ou seja, se houver 20 pessoas a votar, tem que ter 11. Pronto. Ter 50% mais um voto. O que é que pode acontecer? Na primeira volta, naturalmente, basta nós termos mais do que 2 candidatos e existe uma probabilidade disto não acontecer. E, portanto, o nosso sistema faz com que, na primeira volta, contamos os votos. Se nenhum candidato tiver 50% mais um, os 2 candidatos mais votados vão a uma segunda volta. Só tendo 2 candidatos, é praticamente impossível que haja um empate e, portanto, a eleição fica resolvida nessa segunda volta. Ou seja, porque obrigatoriamente um dos candidatos terá mais de 50% dos votos. Qual é a probabilidade disto acontecer nestas eleições? Pronto, isso é, como dizia o outro, prognósticos são no fim do jogo, mas as sondagens todas indicam que o professor Marcelo Rebelo de Sousa ganhará à primeira volta com uma margem razoavelmente confortável. E aliás, nós já tivemos uma segunda volta. Pronto, na história da democracia, em cerca de 50 anos de democracia, houve uma segunda volta, que foi a primeira eleição de Mário Soares. Eu acho que, para respondermos a essa parte da questão, a probabilidade de uma segunda volta, acho que é importante olharmos aqui um bocadinho para trás e vermos, portanto, todo o histórico das eleições presidenciais até agora. Portanto, lá está, apesar de vivermos numa democracia há mais de 100 anos, a eleição direta por sufrágio universal do presidente, que é o que nós fazemos agora, é uma prática só desde o 25 de Abril. E, portanto, desde o 25 de Abril,
que tivemos 9 eleições presidenciais e aconteceram em 1976, 1980, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016. E agora vou acontecer em 2021. No entanto, apesar de termos tido 9 eleições presidenciais, só tivemos 5 presidentes eleitos. Foram eles o António Ramalhianes, o Mário Soares, Jorge Sampaio, o Aníbal Cavaco Silva e agora o Marcelo Rebelo de Sousa. Importante aqui, só deixar aqui uma nota que as eleições de 1986 foram as primeiras eleições em que elegemos um Presidente da República. Portanto, este cargo foi ocupado por um civil. Foi as primeiras eleições aqui da democracia e que isto só acontecia, a última vez que isto aconteceu foi na altura da Primeira República. E, portanto, um cargo ocupado por um civil e não por alguém das Forças Armadas. Como o João já disse, também, portanto, nestas eleições de 1986 tivemos 2 voltas, foram as únicas em que isso aconteceu. E o interessante é que na primeira volta, portanto, o candidato que ganhou na primeira volta, que foi o Diogo Freitas do Amaral, que quase obteve os 50% dos votos, ficou à volta dos 49%, não foi o candidato que acabou por ganhar na segunda volta, que foi o Mário Soares, que na primeira volta só tinha obtido cerca de 20%. Portanto, isto das 2 voltas, efetivamente, tem um impacto significativo. Mas lá está, foi só desta vez que tivemos 2 voltas numas eleições presidenciais. Também é importante olharmos efetivamente para como evoluiu a participação nas presidenciais e olharmos para a evolução da participação, também olharmos até para a evolução da abstenção, que uma está sempre ligada à outra. Nas primeiras eleições presidenciais de 1976, votaram 75% do eleitorado português, portanto, houve só uma taxa de abstenção de 25%. E deixo aqui a nota que é interessante, que nesse ano, em 76, houve toda uma série de momentos de atos eleitorais, desde as eleições legislativas, às autárquicas, as eleições para as Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira, e portanto, todo este bolo, as eleições presidenciais até foram as que registaram a segunda maior taxa de participação, sendo que a que registrou a maior taxa de participação foram efetivamente as legislativas nacionais. Pois a taxa de abstenção ao longo dos 9 momentos de eleição presidencial que tivemos tem diminuído, tem aumentado e isto tem que ver muito, acima de tudo, com a pessoa que está, com as várias pessoas que estão a candidatar, mas nomeadamente se há recandidatos ou não. E isto é assim, em 1980, portanto tivemos em 1976, ganhou o general Ramalhianes, e depois, em 1980, a taxa de abstenção diminuiu, aumentou em 1986, sendo que na primeira volta houve uma taxa de abstenção maior que na segunda volta, portanto, na primeira volta registrou-se 24,62% de participação, de taxa de abstenção, e na segunda volta registrou-se 22,1% de abstenção. Portanto, participaram mais pessoas na segunda volta que na primeira, o que é interessante, dá que pensar. Depois, em 1991, a taxa de abstenção aumenta, passa para cerca de 38%. Em 1996 diminui. Em 2001 aumenta e atinge e ultrapassa os 50% pela primeira vez. Em 2006 volta a diminuir, ronda os 39%. Em 2011 aumenta de novo e volta a ultrapassar os 50%, ronda aos 53%. E em 2016 diminui ligeiramente para os 51%. De destacar, em primeiro lugar, que lá está, tivemos 9 momentos de eleição, mas só tivemos 5 presidentes da República. E o que é que isto significa? Significa que todos os portugueses, excetuando o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que iremos ver, todos os presidentes até agora eleitos fizeram 2 mandatos, logo ganharam 2 eleições. E estas subidas e descidas, o que isto significa é que nas eleições em que todos os candidatos são novos, e, portanto, que ninguém se recandidata, verificou-se sempre que a participação era mais elevada. Nas eleições em que há um recandidato,
a participação costuma baixar. E, portanto, o que nós poderemos quase vaticinar para as eleições da próxima semana, mas lá está, prognóstico só no final do jogo, é que provavelmente a participação nestas eleições irá novamente baixar e, portanto, teremos uma taxa de abstenção mais elevada que os 51% de 2016. E lá está, eu acho que sabermos este facto e sabermos que quando olhamos para a evolução, aquilo que podemos esperar é uma participação ainda menor e uma abstenção muito maior, acho que dá mais importância ainda ao termos de votar para a semana, para contrariar. E estamos num momento em que é realmente importante fazer uma escolha consciente e ir lá e pôr a cruzinha. Acho muito bem, concordo a 100%. Obrigada, Mariana, por este enquadramento. E enquanto tu estavas a falar sobre estas tendências, é mesmo engraçado perceber que todos estes números têm um contexto histórico muito específico, um contexto social também ele muito específico, vertentes de descontentamento e de satisfação também elas muito distintas de anos para anos. E eu também agora estava a ouvir-te falar e a pensar, bem, será que nós também somos muito influenciados por aquilo que vemos acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos da América? Acham que isso vai influenciar a ida às urnas cá em Portugal, uma vez que também isto são acontecimentos que estão sempre na televisão, nos noticiários cá, ou acham que isso não tem de modo algum nenhuma influência na ida às urnas cá em Portugal? Eu acho que essa pergunta é um bocado difícil de responder. Sim, eu não estou a facilitar a vida. Ou seja, eu acho que faz sentido a questão é bastante interessante e seria interessante tentar perceber se há alguma correlação. Ainda por cima agora, pronto, com a internet, e que nós sabemos que isso... os nossos feeds de Facebook e Instagram foram invadidos por invasões ao Capitólio. Portanto, estará certamente está nas notícias. Agora, eu acho que, apesar de tudo, estamos a falar de contextos ainda, felizmente, bastante diferentes. Pronto, acho que, apesar de, pronto, nós sabemos que a extrema-direita, sabemos que movimentos antidemocráticos estão a crescer em todo o lado e são um movimento internacional com presença quer na Europa, quer nos Estados Unidos, mas felizmente em Portugal estamos ainda bastante longe, parece, quer dizer, estou a dizer isto agora e se calhar daqui a 2 ou 3 anos estou a comer as minhas palavras, espero que não. Mas também continuo com esse discurso, estamos muito longe. Mas acho que nestas eleições, pelo menos, o contexto em que estamos é bastante diferente, não é? Portanto, não estamos a falar, ou seja, parece-me impensável que alguém questionasse o resultado, a validade das eleições, parece-me impensável que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, se por acaso perder as eleições, não aceite esse resultado, parece-me ainda mais impensável que incite os seus apoiantes a invadirem o Parlamento e, portanto, acho que estamos a falar aqui de espectros bastante diferentes. Ou seja, num caso tivemos um assalto às instituições democráticas, e a última vez que nós tivemos alguma coisa parecida com isso foi há 50 anos na transição para a democracia, em que, pronto, tínhamos ataques à bomba, etc. E, portanto, o contexto era completamente diferente. E, no entanto, mesmo aí conseguimos que as eleições fossem válidas e que toda a gente respeitasse o resultado que delas saiu. E, portanto, eu acho que por muito que nos chegue aquilo que se passa nos Estados Unidos, estamos felizmente ainda a falar de coisas bastante diferentes e parece-me impensável que alguma coisa desse género aconteça este ano. Pronto, também achávamos aqui há uns anos que algumas coisas não iam acontecer e entretanto aconteceram. Portanto, pelo menos este ano parece-me felizmente bastante difícil. Se me deixares só aqui acrescentar, eu acho que isso é toda uma pergunta que dá aso a uma investigação na área da ciência política. Por isso, simplesmente. Isso, todo um bom tema de tese. E as coisas estão a acontecer agora e, portanto, acho que ainda é muito cedo para se também dar uma resposta a isso. Mas lá está.
daqui a 2 ou 3 anos, se calhar estamos aqui a engolir palavras ou a dizer, pronto, estávamos certos, e é dar tempo ao tempo para ver que as coisas acontecem. Mas, pronto, de facto, os contextos são diferentes. A pessoa que temos neste momento do poder é um democrata acima de tudo, parece-me que sim, portanto, se ele perder, acho que seria uma transição de poder completamente diferente daquilo que se passou nos Estados Unidos e que se está a passar, porque ainda não acabou de maneira nenhuma. Claro, sim, exatamente. Ok, obrigada. Esta pergunta não estava de todo planeada, mas pronto, fazer aqui conversas comigo é assim, malta, portanto, habituem-se. Que devemos de fazer mais vezes, espero eu, que eu estou a gostar muito. Portanto, vou passar à próxima pergunta, que é, então, qual o candidato que defende medidas mais sustentáveis? A sustentabilidade está na ordem do dia, portanto, tivemos aqui um participante também a enviar-nos esta pergunta. É fácil, é difícil perceber se um candidato apoia medidas sustentáveis? Como é que nós podemos saber isto? Será que isto depois depende muito do contexto de Portugal daqui a uns anos? Como é que nós sabemos que candidato apoia a sustentabilidade? Essa pergunta é bastante interessante, porque, ou seja, permite-nos voltar um bocado àquilo que mencionámos no início, que é quais é que são as funções de um presidente. E, portanto, um presidente, em teoria, não defende medidas. Ou seja, como a Mariana disse, o nosso presidente não tem aquilo que se chama iniciativa legislativa, ou seja, o presidente não escreve leis, nem decretos de lei, nem os propõe. Portanto, há aqui algumas exceções, uma delas é aquela que estamos a ver atualmente, que é o estado de emergência, que é o presidente que tem que ter essa iniciativa de decretar o estado de emergência, e depois há um decreto-lei que enquadra as medidas do estado de emergência em particular, mas portanto, um presidente não defende medidas, ou seja, um presidente trabalha com aquilo que lhe chega. Portanto, ou seja, isto não quer dizer que o presidente não possa tentar influenciar a agenda, e portanto, o presidente pode dirigir mensagens à Assembleia, pode... o primeiro presidente a usar bastante bem esse poder foi Mário Soares, que com as presidências abertas, por exemplo, decidiu ir a determinados sítios, por exemplo, decidiu ir aos bairros mais desfavorecidos de Lisboa e chamar atenção mediática para esses problemas, e nós sabemos que isso pode acelerar, às vezes, a resolução e a passagem de leis sobre esses assuntos, mas o presidente em si, portanto, naquilo que são os seus poderes constitucionais, não pode, portanto, o presidente não defende medidas em particular. Pelo menos em teoria. Portanto, o presidente trabalha com o material que lhe chega. Dito isto, nós sabemos que há 2 candidatos nestas eleições que têm apoio de partidos ambientalistas, portanto, Ana Gomes, que é apoiada pelo PAN, e João Ferreira, que é apoiado pelos Verdes, mas isto não quer necessariamente dizer que, como falámos há pouco, as candidaturas são pessoais e cada candidato e os candidatos depois não vão necessariamente implementar medidas. Pronto, portanto, não é... podem influenciar mais a agenda mediática num ou noutro sentido. Podem, obviamente, o Presidente pode vetar leis e dar esse sinal à Assembleia de que discorda de uma lei, por exemplo, porque considera que ela fere os princípios de sustentabilidade ambiental ou qualquer coisa do género, mas na prática não é... na prática a Assembleia pode sempre passar por cima desse veto e, portanto, em última instância, se estivermos a falar de medidas e se estivermos a falar de um cumprimento de uma agenda política em particular, as eleições com esse foco são as legislativas. Sem nunca esquecer que a Assembleia pode sempre passar por cima do Presidente, mas o Presidente pode dissolvê-lo. E, portanto, convém, ou seja, isto não quer dizer que as eleições presidenciais não sejam extremamente importantes. São, porque é o Presidente que garante de que tudo o resto continua a funcionar. Portanto, é o Presidente que é, na prática, o garante de que aquilo que são as nossas agendas políticas, as nossas ideologias representadas na Assembleia, continuam a funcionar. Pronto. E, portanto, não descurar as eleições presidenciais, porque, lá está, é o Presidente que detém o poder último de fazer parar as instituições e convocar novas eleições. Obrigada, João. Mariana, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se está respondido. Ok. Eu acho que está. Esta está.
Boa, obrigada. Nós estamos aqui quase a terminar. Temos aqui mais uma pergunta para finalizar, que é quais são as alterações ao voto, tendo em conta a pandemia, como é que nós podemos descobrir onde é que vamos votar? E já vamos a esta pergunta para finalizar. Mas, entretanto, ao ouvir-vos falar e também tendo em conta todo o vosso percurso académico e também profissional e associativo, eu gostava de saber se têm alguma dica para quem nos está a ouvir para evitar estas posições extremistas. No sentido, onde é que eu quero chegar? Não é fácil falar sobre política, principalmente se o nosso contexto de amizade ou familiar ou até mesmo académico ou profissional não for um ambiente favorável a esse tipo de discussões. Quais são as dicas que vocês têm para evitar estas posições extremas que levam a movimentos populistas? Vocês conseguem ou fazem o exercício de manter conversações com pessoas que não defendem exatamente aquilo que vocês também defendem politicamente? Estudaram algum tipo de movimentos académicos que favoreçam esta esfera de partilha entre esquerda, direita, conservadores, liberais? O que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para estimular esta empatia com pessoas que pensam de forma diferente de nós? Não sei se têm, assim, algumas sugestões para dar. Eu se calhar chego-me à frente. Eu aqui, assim que começaste a fazer a pergunta, a única coisa que eu escrevi aqui ao lado foi ler. Acho que é muito importante estarmos informados e é muito importante procurarmos informação, porque fala-se muito que a informação não existe e que não passa às pessoas, e a verdade existe. Neste momento até existe demasiada informação. Mas sinto que há muitas pessoas que não a procuram e portanto, é necessário termos interesse em estarmos informados e em ler bastante, e se não gostamos de ler, se calhar ver comentários, há outras alternativas. No momento em que vivemos agora, em que assistimos à ascensão da extrema-direita de novo, cá em casa tem um ambiente, falo pessoalmente, tem um ambiente em que é muito propício à discussão política. Tive muito essa sorte de crescer num ambiente desses, e costumamos dizer muito que parecem os anos 30 outra vez, porque efetivamente isto já se passou. E portanto, temos de estar informados e temos de saber o que já se passou, porque muitas vezes a história repete-se. E lá está, e como tu disseste, se calhar não nos fecharmos tanto naquilo que nós defendemos, mas procurarmos ambientes em que seja possível discutir e partilhar opiniões, e até mesmo, se calhar, ensinar ao outro, ensinar ou passar o nosso ponto de vista daquilo que sabemos, e é informando-nos e partilhando as nossas opiniões e os nossos pontos de vista e aquilo que sabemos, e é isso, é partilha de informação, acima de tudo. Pronto. Obrigada, Mariana. João, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, ou seja, é só, portanto, referir que se o problema for falta de pessoas com quem falar sobre política, podem se juntar à política para ti, que nós tratamos disso, não é? Não é por aí. Também há muita discussão dessa, não sei, sem dúvida. Há muita discussão dessa e ou seja, e nós temos gente dos mais variados quadrantes políticos. As 4 pessoas que tiveram a ideia de criar a política para ti, 2 delas eram da Juventude Socialista, uma da Juventude Social Democrata e outra é libertário. E portanto, sempre teve na gênese disto, temos todas ideias diferentes, concordarmos só que temos que as expressar pondo a cruzinha. E portanto, qualquer pessoa que sinta, ou seja, se alguém nos estiver a ver que tenha falta de gente com quem falar sobre política, por favor, envie-nos uma mensagem que nós resolvemos isso. Ótimo, acho uma ideia excelente. E já agora partilho também algo que eu tenho vindo a fazer com os meus amigos, porque os meus amigos, nós estamos todos em cidades diferentes e às vezes estas conversas que surgem naturalmente, pronto, em contexto pré-pandemia, conversas que surgem naturalmente num café ou numa ida a qualquer lado, ou alguém partilha uma notícia, então tu gera o debate. Nós então escolhemos um dia da semana para fazermos uma conversa por Zoom, em que debatemos um certo tema, e isso tem-se revelado super interessante. Porquê? Porque aprendemos todos uns com os outros, ficamos a par de coisas que se calhar não sabíamos que estavam a acontecer,
porque como vocês disseram, a informação às vezes é em demasia, neste momento é impossível nós estarmos a par de tudo e termos o tempo necessário para fazer uma opinião sobre o que aconteceu, que às vezes é isso, sabemos que se passou, mas nem tivemos tempo de assimilar e saber qual é que é o nosso posicionamento. Portanto, fica aqui a dica, malta, se com os vossos amigos nunca acontece falarem sobre política, façam por criar esses momentos, porque, assim, nós somos pessoas livres, portanto, ainda podemos expressar a nossa opinião e acho que o devemos fazer num ambiente de confiança e de segurança, porque todas as opiniões são válidas se forem bem fundamentadas, não é? Portanto, fechando aqui a nossa conversa, faço novamente o apelo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui a ver os comentários, portanto podem perguntar, mas se não, queria perguntar então quais são as alterações ao voto agora em contexto de pandemia. Então, ora bem, como toda a gente sabe, vivemos tempos esquisitos. E, portanto, efetivamente, foram alargados, em primeiro lugar, foi alargado o número de mesas de voto, em que, portanto, reduziram o número de eleitores a cada mesa de voto, para haver mais distanciamento e para não nos cruzarmos com tantas pessoas. Esta foi uma primeira medida. A segunda medida que toda a gente sublinha é que nestas eleições teremos todos de levar a nossa caneta, portanto, não se esqueçam. Ainda houve, portanto, o voto antecipado foi alargado para várias situações, nomeadamente a situação do isolamento profilático. Se neste momento estão em isolamento profilático e perceberem que no dia 24 não podem ir votar por orientações da Direção-Geral de Saúde, ainda se podem inscrever até amanhã no site votoantecipado.mai.gov.pt, mas se isto é difícil, é só porem voto antecipado no Google que vão lá dar, e lá está, podem se inscrever até amanhã para irem à vossa própria casa com o boletim e poderem exercer o vosso direito de voto. E lá está, e com o alargamento do número de mesas é provável que a vossa mesa de secção de votos tenha alterado e, portanto, é possível saberem em onde vão votar e podem fazer de duas formas. Existe um site que é o recenseamento.mai.gov.pt em que dão a vossa data de nascimento e o vosso número de identificação civil, que está no cartão de cidadão, e diz exatamente onde é que votam. Se preferirem, também é possível obter essa informação por SMS, por exemplo, até no próprio dia, chegam ao sítio em que é, mas não sabem em que mesa é que vão votar, enviam uma mensagem para o número 3838 e metem RE, o número de identificação civil e a data de nascimento também. E também vos dão essa informação. E pronto, e de certeza que toda a segurança vai ser, as pessoas vão com certeza respeitar os espaços umas das outras nas mesas de voto e há que votar e há que ir e não podemos usar como desculpa o Covid para não o ir fazer. E pronto. Não sei se deixei alguma coisa de parte, João, por favor, diz-me lá. Não, está tudo, só referir que, pronto, embora estejamos atualmente em dever de recolhimento domiciliário, o Decreto-Lei do Estado de Emergência prevê precisamente que, para quem pediu o voto antecipado amanhã no dia 17 e para o resto da população no outro domingo, no dia 24, esse dever está suspenso durante esse dia e, portanto, todos nós temos o direito, exceto quem estiver em dever de recolhimento domiciliário, por decreto da DGS, mas todos nós temos o direito absoluto de ir às urnas, obviamente com máscara e com os devidos cuidados, mas não há, ou seja, pronto, sabemos que não vai ser exatamente a eleição, se calhar, mais confortável desse ponto de vista em termos de exercício do nosso direito, mas está previsto, todos nós temos que estar em confinamento até dia 24 e depois do dia 24, mas no dia 24 podemos ir até à urna, pôr a cruzinha e voltar para casa, isso está previsto e é precisamente o que é suposto acontecer. Pronto. Boa, muito obrigada. Antes de irmos todos embora, vou só aqui ler a pergunta do Fernando, que nos perguntou como é que podemos motivar os jovens para serem mais interventivos.
No caso das escolas, existe a oportunidade do Parlamento dos Jovens, mas ao Fernando parece-lhe que é uma iniciativa insuficiente. Portanto, na vossa experiência, quais são as portas que ainda podem ser abertas no sistema educativo e se calhar também na esfera extracurricular que incentivem os jovens a serem mais interventivos? Assim, nós aí, aquilo que é, isto é mais uma posição pronto, não é minha, não é da Mariana, é a posição da Associação Política para Ti. A gênese da Associação Política para Ti, a razão por que nós criámos esta associação, é porque entendíamos que, na prática isto foi criado porquê? Porque alguns de nós em Ciência Política e Psicologia da Educação chegámos à conclusão que a primeira vez que que tivemos um professor a explicar-nos como é que funcionava a democracia, como é que funcionava o nosso sistema democrático, foi na universidade. E, portanto, e no caso de alguns de nós, isso significou que já tínhamos votado antes dessa primeira oportunidade. E, portanto, o foco da Associação Política para Ti é precisamente, enquanto não houver uma disciplina de educação política obrigatória no currículo do ensino obrigatório, a Associação Política para Ti está aqui para tentar, naquilo que é o nosso âmbito de atuação muito limitado, não é? Porque não temos capacidade para mais, mas para tentarmos naquilo que for possível, irmos colmatando essa lacuna. Mas aquilo que nós achamos que é efetivamente essencial é, no currículo do ensino obrigatório, portanto, até ao 12º, haver uma disciplina de educação política, seja em que moldes for, seja incluída na escola pública, seja através de associações, seja através de IPSS, isso já não é connosco. Portanto, achamos que têm que ser obrigatoriamente lecionados conteúdos de educação política que permitam precisamente aos jovens, quando fazem 18 anos, por um lado, estarem motivados para participar, porque nós sabemos que aulas de educação política, se forem dadas como deve ser, ou seja, se promoverem discussão, se promoverem este ambiente que nós estamos a ter aqui de falar abertamente sobre as coisas, motiva os jovens a participar e, por outro lado, que os informem sobre exatamente no que é que eles vão participar. E nós sabemos que há uma disciplina que, numa parte pequena, já aborda isso, que é a educação para a cidadania, mas estamos a falar daquilo que é a pedra basilar da nossa sociedade, que é a nossa democracia, que é o nosso sistema político, que é aquilo que estrutura tudo o resto e todo o resto da nossa vida e portanto, nós achamos que é efetivamente necessário haver uma disciplina de educação política que aborde as nossas instituições, os nossos partidos, as várias ideologias e que permita a cada um de nós, quando faz 18 anos, estar plenamente preparado para exercer os seus direitos democráticos. Pronto, portanto, essencialmente a nossa resposta é ponham isso no currículo. Boa, João. Mariana, queres acrescentar alguma coisa ou está? O que o João disse está 200% correto. Queria só aqui dizer que, efetivamente, há muita gente que diz que não se interessa por política e a política é tudo o que nos rodeia, literalmente tudo é política. E falta passar essa mensagem às pessoas e lá está, e falta desde pequenino existir esta opção escolar que permita levar conhecimento sobre as instituições e sobre o Estado e sobre, pronto, o que nos rodeia e o que rege a nossa vida. E é por isso que aqui estamos e tentamos fazer a nossa parte para que um dia isso exista. Fazem a vossa parte muito bem e eu queria desde já agradecer a vossa abertura, sempre foram muito abertos a colaborações connosco, em trabalho em parceria, e isso é ótimo. E isso é um sentimento que se sente muito cá em Portugal. Movimentos associativos trabalham todos em muita parceria, isso para mim é incrível. Eu queria só acrescentar aqui uma opinião muito pessoal à pergunta do Fernando, que é: a minha percepção é que os jovens não participam em sistemas que não os integram. Portanto, enquanto os jovens sentirem que a participação num sistema político não valoriza a sua participação, eles vão continuar a não participar. Portanto, nós temos é que entender como é que nós podemos dar também mais voz a essa intervenção juvenil e também fazer-lhes ver qual é o impacto positivo que essa participação pode ter, tanto isso na sua comunidade, seja uma cidade pequena, uma cidade maior, o que quer que seja, trabalhar em estreita parceria com as juntas de freguesia e com outros movimentos associativos que tenham expressão na sua cidade. Eu acho que é uma participação que faz com que nós consigamos crescer. E está aqui a professora Cristina a fazer vários comentários e eu queria também dar esta opinião de que é o ambiente da escola, até mais também
temos aqui o contexto da aula, que deveria também ter esta educação política, mas também a esfera toda de oportunidades que são geradas na escola. Portanto, se a escola dá voz aos alunos, se os alunos, quando fazem uma sugestão, se essa sugestão é realmente implementada, se nós, desde tenra idade, conseguimos entender que a nossa opinião tem valor e que depois essa opinião materializa-se numa ação, nós aí entendemos logo, ok, a minha intervenção tem valor, portanto, depois esse tipo de atitude prolonga-se para sempre, não é? E isso que tu falaste, João, que realmente só na universidade é que tu te apercebeste de toda a estrutura de democracia. Imagina tu se não tivesse ido para a ciência política, porque há pessoas que nunca na vida têm um bom professor ou uma boa professora a explicar em que é que consiste esta participação política, ou que nunca têm uma esfera que valoriza a partilha de opiniões. Portanto, há aqui vários constrangimentos, não é? Que acumulando-se depois, pronto, se calhar expressam-se numa abstenção, expressam-se em vários depois problemas que nós vemos na nossa sociedade. Mas pronto. Isto dava pano para mangas, era outro debate sobre isso. Eu queria agradecer novamente a vossa participação, eu adorei estar à conversa convosco. Portanto, isto penso eu que vai ficar disponível aqui no Facebook. Se tudo correr bem, eu vou conseguir carregar isto também para o Instagram, vamos ver. Não sei se estou assim se tenho assim uma literacia digital tão grande para isso, mas vou tentar. E pronto, o que eu espero é que as pessoas tenham gostado, quem nos esteve a ouvir, e que nós consigamos todos ir votar, porque o voto é muito importante e é para isso que nós estivemos aqui a falar sobre isto hoje. Portanto, obrigado. Obrigado. Obrigada a nós. Exato, muito obrigada. Obrigado. Pronto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.